Hoje eu quero falar um pouco para vocês do que é ser mão santa. É, eu quero contar para vocês a história desse atleta fantástico que eu tanto amo, chamado Oscar Schmidt. Quero dar os detalhes que talvez você não conheça, a trajetória desse homem. Mas mais do que isso, quero que vocês aprendam com a história dele que o que existe de verdade é mão treinada. Vambora? Pega essa. Antes de começar, eu quero pedir para você que você deixe o seu like, curta, compartilha, conta para os seus amigos. Achou legal? Comenta aqui embaixo, pois afinal de contas é você que patrocina o História de Sonhos para continuar levando conteúdo de qualidade para outras pessoas. Não esqueça, você é esse patrocinador. Se a gente pensar no Oscar, a gente pensa num homem gigante, muito alto, 2,5 metros, 102 quilos, que foi ala da seleção brasileira. Mas ele não foi só isso, ele foi muito mais do que isso. E é os detalhes da história do Oscar que fascina tanto. Detalhes que parecem pequenos quando você olha isolado, mas quando você olha no contexto total da história dele, você percebe que a diferença, quem fez foi ele. 13 anos de idade. Ele já tinha 1,85 m nessa época. E aí ele se mudou para São Paulo, ele começou em Brasília, se mudou para São Paulo. Em todas as equipes que ele passou, ele jogou e sempre foi classificado como o maior pontuador da equipe. Eu estou falando de um atleta que os movimentos são perfeitos, irretocáveis. O Oscar conseguiu criar a técnica mais adequada de jogar a bola numa cesta. Sim, é isso mesmo. Mas isso não foi simples, nem fácil, nem de um dia para a noite. Ao contrário, segundo ele, inclusive, isso foi o resultado de muito treino, de saber exatamente quantas vezes errou para poder chegar no objetivo final, aquela bola perfeita, caindo aquela distância, convertendo em 3 pontos. Sabe, os americanos, que são os precursores desse esporte, que é o basquete, tem os melhores jogadores, as melhores enterradas, o malabarismo do basquete, mas o Oscar, ele tem a melhor técnica. O Oscar tem uma frase que é o que me chamou a atenção para começar a estudar a história dele, aprender muito com ele e poder ensinar vocês usando a trajetória desse atleta. Ele diz que a cada cesta dele ele fez com muita dificuldade, que quando ele quebrasse o recorde mundial de maior pontuador, ele ia dedicar aos seus adversários, porque se não fossem os adversários, ele não teria tido a gana de vencer e converter aquele ponto. Pois é, cada ponto, cada cesta que ele fez foi com muita dificuldade, com os marcadores em cima, tentando impedi-lo e driblar essa situação, aprender a converter isso em resultado, é o que tornou ele totalmente diferente, especial no que faz, único, talvez insubstituível. Para superar essas dificuldades que os marcadores impunham a ele, cada vez ele treinou mais e melhor. Foi buscar formas diferentes de pontuar diferente, de converter aquela jogada. Mentalmente visualizou infinitas formas de driblar aquele único adversário, ou aquele time inteiro. Pois é, quando o Oscar fala que ele superava os seus limites exatamente porque os seus adversários os estimulavam a isso, ele não está errado. Ele descobriu infinitas formas de fazer o certo, exatamente por tentar infinitas vezes fazendo o errado. Quanto mais ele treinava, melhor ficavam os seus lances. Quanto mais ele jogava, melhor ficava. Hoje o Oscar, já aposentado, ainda tem arremessos fantásticos e quer saber por quê? A técnica não se perde. Talvez, como ele mesmo disse, um pouco lento. O corpo já não obedece da mesma forma, mas jamais, os resultados vão ser distanciados dele, porque ele aprendeu
como buscar os resultados diferentes, fazendo coisas diferentes dentro do próprio jogo. Sim, ele aprendeu errando e tentando muito, praticando muito. E essa fala do Oscar me convence de que nós não teremos um atleta que faça diferente do que ele fez, que tenha mais persistência do que ele teve. É exatamente por agir, pensar, ter essas atitudes que o Oscar se torna a pessoa referência dentro do seu esporte. Não existe um jogador de basquete no Brasil que não queira ser o Oscar Schmidt, que não mire, que não modele as atitudes que o Oscar tinha dentro e fora de quadra. Não há jogador fora do Brasil que não reconheça o valor do Oscar, porque ele simplesmente se transformou em extraordinário, de jogador normal, comum, extraordinário. Essa trajetória só foi possível porque ele se propôs e se desafiou todos os dias. Na verdade, ele se colocou sempre em xeque, ele se colocou sempre em fazer diferente, em obter resultados diferentes, buscar conquistas diferentes. E isso o fez incrível. É a coisa mais linda do mundo você ver alguém se superar, exatamente porque se propôs a isso e encontrou a sua paixão. O basquete é a paixão do Oscar, é aonde ele se dedicou a vida toda. E exatamente por isso ele sempre buscou os melhores resultados. Não é uma mão santa por acaso. Não tem esse negócio de mão santa. O que existe, segundo ele mesmo, é a mão treinada, treinadíssima. Sim, ele treinou mais que todos. Ele treinou mais que todo mundo. Ele queria ser o melhor do mundo. Durante a carreira toda do Oscar, até o último segundo, ele sempre era o primeiro e o último a sair da quadra. Ele viveu para esse esporte. Ele viveu para a sua paixão. A carreira do atleta, ela tem a limitação física. E para o Oscar, aos 43 anos de idade, não era. O Oscar jogou e jogou muito e ainda joga. Duvido que um garoto que está começando no basquete tenha a ousadia de chegar aonde ele chegou. Pode modelar, pode ir além. Foi muito bonita a carreira dele. Ele não queria estar em nenhum outro lugar que não fosse na quadra, junto com seus amigos, com a sua equipe. O Oscar é responsável por infinitos momentos mágicos que nós vivemos no basquete. Dentro e fora do Brasil, o nome do Oscar ele é aclamado como referência, porque ele tem, além de tudo, a disciplina do atleta. Até quando ele errava, as pouquíssimas vezes que ele errava, era aprendizado para despertar a sua ira, para que ele pudesse buscar aquele outro resultado, o que ele não tinha atingido ainda. Pois é, sempre em busca dos melhores resultados dele e para a equipe. Eu poderia ficar horas aqui exemplificando, através da vida do Oscar, a vida pública do Oscar, as coisas que ele pode ensinar. Ele não joga só com o corpo, ele joga com alma, com coração. É a coisa mais linda de ver. E se você ainda não conhece o Oscar do jeito que eu estou falando, vá para o YouTube, pesquise sobre ele, leia sobre ele. Tem ótimos livros contando as histórias de bastidores da vida do Oscar. O Hall da Fama Mundial, Oscar Schmidt entrou depois de já ter parado de jogar, porque os feitos dele foram reconhecidos. Presta atenção, nunca foi sorte. Não dá tempo de uma pessoa treinar o que ele treinou, nem de se propor a fazer o que ele fez. Quantas vezes as bolas que ele arremessou não iriam entrar, só entraram porque ele teve treino. Ele acredita que a repetição, ele acredita muito pouco em talento, muito mais em repetição. É frase do Oscar isso. Ele fala, inclusive, que ele foi sem talento total para basquete. Ele só tinha altura. Um dia o professor de educação física disse para ele, falou, olha, fica tranquilo, você não vai ser jogador de basquete. Ele fez os exercícios mais mirabolantes. Ele era a pessoa mais desconcentrada. Sim, o jovem mais desconcentrado. E olha, pensa num jogo de concentração absoluta. Esse menino se transformou nesse grande homem, nesse grande nome, por treino. Sim, treino. Ele queria ser jogador de futebol, porque ele era mais alto que a maioria. Não queria ser goleiro. Então ele tem que escolher uma nova carreira.
E essa carreira chegou com basquete aos 13 anos de idade. E de repente ele se descobriu vitorioso, vencedor, naquele esporte que ele era o menos provável, porque ele não tinha concentração para aquilo. Treino, de novo eu volto. Treino, treino. Oscar treinou mais que todo mundo. E ele, inclusive, tem a humildade de dizer que o melhor jogador é o Marcel. Ele fala que o Marcel jogava da mesma forma que ele, o Marcel, um ajudou o outro a ser melhor. E eles viraram uma máquina de fazer pontos. E isso não é modéstia, isso é verdade. Reconhecer a qualidade do parceiro de equipe. Embora ele seja um atleta treinadíssimo, extremamente emocionado com os jogos, as suas conquistas. Você vai ver em vários vídeos as conquistas despertando no Oscar aquelas lágrimas de alívio, de conquista, de vencedor. Então, assim, ele sempre chorou com as conquistas, porque não tem problema nenhum você ser emocional quando termina as decisões racionais. Inclusive, o sonho do Oscar, lá de menino, era estudar engenharia no ITA. Ele sempre foi um bom aluno e os pais sempre proporcionaram para ele educação de qualidade. O basquete sempre foi mais forte na vida dele. Algumas poucas derrotas na carreira do Oscar são lembradas com cobrança, inclusive, porque ele sabe o que ele poderia mais e ele sabe aonde ele não conseguiu render. Esse reconhecimento dos seus limites e reconhecimento de superar a maioria deles. Esse atleta nos ensina, inclusive, até onde pode ser o seu limite. Ele recusou o convite da NBA. O sonho de todo jogador de basquete no mundo é ir para a NBA, mas ele recusou, porque ele tinha um sonho maior. Naquela época, o jogador para ir para a NBA não poderia disputar campeonatos junto ao seu país. E ele nunca trocou a camisa verde e amarela do Brasil para jogar em qualquer outro lugar. Amor ao seu país e amor ao título que podia conseguir pelo seu país. O esporte deixou nele todas as dores físicas. Sim, como todo atleta, ele sente muitas dores físicas, mas emocionalmente todas curadas, todas saradas, porque a cabeça dele sempre foi um bom lugar de estar. Ele sempre cuidou muito bem dos seus pensamentos. Ele pôde contar com a sua esposa a vida toda como parceira, tanto para o casamento, quanto para a vida pessoal, quanto para a vida como atleta. Ela sempre foi a sua fisioterapeuta, segundo ele. Ele conta até uma história de quando machucou o joelho, treinou arremesso sentado em cadeira de roda. E a Cris estava ali do seu lado, ajudando a pegar as bolas junto com ele, porque ele não podia, ele estava na cadeira. Então, assim, tem muita parceria na história do Oscar. Boas parcerias. Encontrar as pessoas certas para caminhar com você. Pessoas que te joguem para cima, que estejam sempre valorizando as suas conquistas. Pessoas que podem transformar você em pessoa melhor, ajudando, colaborando. O Oscar transformou num grande palestrante, porque contar a trajetória e os bastidores da sua vida inspira qualquer pessoa. A primeira palestra dele tinha 8.000 pessoas e foi num estádio de futebol. Ele não era palestrante naquele momento, mas ali ele se transformou em um, porque realmente a sua história ela é inspiradora. Por isso eu quero convidar vocês a assistir agora no finalzinho desse vídeo uma coisa linda que eu vi o Oscar fazer. Maravilhada de saber que ele iria usar as palavras certas. Está em inglês, mas tem aqui a tradução. Acompanhe, não perca nenhum desses momentos. E quando esse vídeo acabar, vai ler um pouquinho mais sobre a vida dele. Combinado?
dream to do that. It's too easy to have Michael Jordan, Kobe Bryant as an idol. The guy flies around and do whatever he wants. It's too easy. My guy doesn't run, doesn't jump, and play the best of everybody else. He's here. This is my idol, the best player ever, in my opinion. So let's start to talk. I don't have an iPad. Must stretch a little bit. I want to thank the Hall of Fame to put me here. That's the greatest honor that anybody in the world can have. There's nothing better than this, and I can't believe I'm here. I dreamed my whole life to be here, and now I am. I must thank FIBA, the Federation International, because I played my whole life for them. And many people here is asking, why this guy never play in NBA? I will explain to you. In 1984, the New Jersey Nets drafted me. 6th round. I was the choice 144. I say, okay. This was after the Olympic Games in Los Angeles. I go there and I'll show them what they will lose. I go there and I practice 1 week and I play 5 games. 2 of them against Charles Barkley. He guarded me. Never found me in the court. I came there and say, hey coach, thanks to draft me. But I can tell you, here is 1 point a minute. And he said, who is this guy? It was 1 point a minute. 25 minutes, 25 points a game in that 5 games. And they come to offer me a no-cut contract to play New Jersey Nets. And I say, thank you very much. But if I play 1 game here, I will never play with my national team. Never more. That was the rules, if you don't know. And then, in 1992, came the Dream Team with my friend here. Huh? And they beat everyone by 40. And I was there, I almost bring my camera to the bench. Yes. That was terrific. But 1992, I was almost 35. I don't want to be a rookie with 35 years old. So I refused to play NBA to keep with my national team. 3 years later, in 1987, we beat the Americans here in the United States. Sorry. And that was my greatest thing that I did in basketball, because we're a different time. The college players dominate all the competitions. They won the Olympics in '84 with Michael Jordan, Patrick Ewing. They won the World Cup in '86 with David Robinson, Steve Kerr. And then '87, Pan American Games, Indianapolis. And we beat them. That was great. First time United States lose at home after 37 victories. And I'm very proud to do that, to help my team and stay there in that great team that has this great victory. I want to thank my
family too. My parents insist to me to play basketball. I was a soccer player. Do you know what is soccer? That's that sport with foot, you know? And I was too big to play soccer, so I went to play basketball. My father passed away this year. He was the great man of my life. If he was here, he would be very, 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 very proud. But life is like that. My mother is proud. Then my coach was the same professor of physical education at Salesiano School, where I studied. And he said to me, hey, go there, let's see if you like basketball. And then I went there. His name was Dezan. My coach was a guy that made a lot of strange exercises. He put some stones in the floor. You must go dribbling and get the stone. And then put some ropes with chairs and you must go up and down that ropes. One day I was shooting and he'd say, hey, Oscar, please, you see the basket face? No. Okay, put the ball up. And I put the ball, oh, now I see. And then, oh, coach, I can't score. And he told me, but start good, that you'll be a great scorer. This guy was a Japanese. Miura, his name. And I thank them very much. I must thank my teammates, especially two. First of all, Marcel de Souza, who helps me in my team to beat the Americans in Indianapolis. And the other one was my witness in my marriage, my black brother, Francisco Bandeira. He's a teammate, man. Ooh, I like him very much. I love him. Oh, man. Then I must thank three special coaches in my life. Three. The first one is Tanjevic. If you don't know, Tanjevic is a great coach. We call him Boscha. He bring me to Europe after we beat them in the World Cup of Clubs. He said to the president, hey, I know a guy in Brazil. This guy is tough. He cry and play. He's a truck. And then he bring me to Europe. And first 4 years in Europe, God bless I have him as a coach, because our team starts very bad. First 9 games we lost 6. In any team in Europe, I would be cut. But I was not because of Tanjevic. He teach me a lot of stuff. His idol was Jack Sigma. You remember Jack Sigma? Jack Sigma was a tough guy. He gets the ball in the pivot and then turn around. And he likes this movement, and he teach me that. First day I did this in a game, I watched on the bench, he was jumping. Bravo, Oscar! And I thank him very much to be a player that I became in Europe. Then I must thank Claudio Mortari. This guy is tough. This guy wins wherever he goes. If he came to the Wizards, they win. Yes. I don't know what championship he would win, but he'll win. With this guy, I won most of the championship that I won in Brazil, and I thank him very much because he's a really tough coach. And the coach that I must thank you very much
is Ari Vidal. Ari Vidal was the coach where I started the national team, was the coach of that team that beat the United States here in Indianapolis. And it was my last coach in the national team. From 85 to 88, the best period of my generation, we won the South American Championship, we won the America's Cup, we won 2 qualifications for Olympics. United States were not there, but we won. We won that Pan American Games. We played the semifinals against the United States in 1986, and we lost against Soviet Union from great Sabonis. We lost at the last shot in 88. And I was the best scorer, I did records, but on that Olympic Games, on that game, I missed the last shot. And that game remains here, that shot remains here, because I was a terrific three-point shooter. But on the last shot, I was much guarded, I could not shoot from 3, and I go inside, and I missed the shot. No foul, and we lost the semifinals. Ari Vidal, if you don't know him, for me is the greatest coach in the world. Sorry. Pat Riley was there. And I owe to him a lot of stuff, especially in the national team. Then, I must thank God. God made me a humble person, a fighter, a guy who practiced more than anyone here. I'm not sure about that. You have no time to do what I did in practice. And for the last, I want to thank you, my family. I want to thank my kid. I have a wonderful kid. He has been 12 years in America. He won the state champion in Florida. And he was the best player in the finals. God bless, he doesn't play anymore, because the referees threatened me to put out of the gym 6 times. And I can tell you, I have a great kid. He's a sociologist and a filmmaker. I have a wonderful daughter too. My daughter maybe is the best daughter in the world. He's a chef, and I'm his proof. And for the last, to my friend, my girlfriend, I must tell one story, last one. I was in Palmeiras, São Paulo, and I got hurt very badly. I was 17. Stayed 1 year without playing, and then I came back, and I stayed 3 months with cast on. My foot gets swollen a lot when I take it off, and then I come to practice again. And I start, practice alone is tough, because you jump, boom, you miss. Tum, 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 and tum, tum, tum. It's terrible. And then I say to her, Chris, it's so hard to be alone there. You could come to me, we can talk. You can pass the ball to me if you want.
And then he came the first day, passed the ball. His arms hurts. She never did that. The day after, she came again, passed the ball. Again. 1 week, passing me the ball every day. 1 month, passing me the ball every day. I say, I'm gonna marry her. Oh man. And she was my rebounding machine my whole life. I can say to you, thank you very much. You are my greatest friend, my greatest friend. Ooh. You are my... You are my greatest person I ever met. And if you were not with me, I wouldn't be here. I'm sure about it. And I thank you for all. And we are together 38 years. And I hope to be with you until I die. Thank you. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!